carregou, mas eu vou tentar continuar por aqui mesmo, tá bom? Nessa próxima atividade nós vamos realizar as somas. As crianças estão fazendo atividades dessa natureza e eu acredito que não estão encontrando dificuldade. A dificuldade que as crianças estão encontrando com certeza está em relação a reconhecimento da quantidade. Eles podem contar que é 1, que é 2, que é 3, mas eles ainda não associam a quantidade 3 a um número que represente o 3, e a dificuldade ela mora aí, ok? Mas nós podemos ajudar. Então nós vamos somar, nós vamos adicionar com as crianças e colocar o resultado. Logo em seguida nós vamos subtrair as figuras, entendeu? Você pode fazer de uma forma que fique melhor, como digamos assim, são 4, como se fosse aqueles cataventos, são 4, por exemplo, cataventos, e nós vamos tirar 1. Então você peça para essa criança pintar apenas pintar apenas o que vai sair, o que você vai tirar. E aí pergunte para ela quantos sobraram sem pintar e ela representa em números, tá bom? Você também pode pegar essas atividades, tanto a atividade de adicionar quanto a de subtrair, e trabalhar com material concreto. Você pode pegar feijãozinho, tampinha de garrafa, lápis de cor, como a mãe do Pedro Gilberto fez da última vez, e outros materiais que você possa fazer com que a criança venha também a ter um concreto para que ela possa ter as quantidades em mãos ou na sua visão. Se torna mais fácil, porque elas ainda não conseguem fazer o abstrato aqui na cabecinha delas, tá bom? A nossa próxima atividade, ela fala qual dessas mãos pertence a uma pessoa justa. Uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, né? E vocês podem ver que em cada mãozinha dessa tem palavras e na outra mãozinha também tem palavras, e você vai conversar sobre cada uma dessas palavrinhas com a sua criança. São palavras que talvez você converse já sobre isso com ela, pelo que viu na televisão, pelo que vivenciou em algum lugar. Então você tem procurado orientar a sua criança da melhor forma possível, para que ela seja uma boa pessoa para a sociedade, para a sua família também. E aí você vai escolher, então, deixar que ela escolha qual das duas mãos representa coisas boas. Eu dou uma dica para vocês. Digamos, quando falar assim, tem uma mãozinha que está escrito ódio. Ódio é um sentimento ruim. Então, será que ele pode ser um sentimento de uma pessoa boa, o ódio? Com ódio, o que as pessoas fazem quando elas estão com ódio? As pessoas brigam, batem, tiram a vida dos outros, maltratam dos outros, né? O ódio é uma coisa muito ruim. Então, como essa é uma coisa muito ruim, o que você pode dizer? Pode pedir para essa criança fazer uma carinha triste nesse dedinho, que está representando coisa ruim. E assim você vai trabalhando cada dedinho das mãozinhas com carinha feliz e carinha triste. Ao final você diga, qual é das mãozinhas que está cheia de carinha feliz? E aí a criança vai saber, ela vai escolher. Ah, tá. Então você novamente lê com ela o que significa cada uma dessas palavrinhas e peça para ela pintar a mãozinha que representa a carinha feliz, que é de uma pessoa boa, de uma pessoa justa, de uma pessoa que ama, que respeita, ok? Essa parte de baixo desse quadro que tem esse caderno, ela não será enviada para vocês. A nossa próxima atividade, nós vamos trabalhar com um mapa. Só que esse mapa é o mapa do sentimento. Vamos lá então? Risque no mapa do Brasil. Diga para a criança que esse é o mapa do Brasil. Mostre o mapa do Brasil para essa criança. Se você quiser explicar sobre o mapa do Brasil para essa criança, eu já fiz isso aqui na escola com eles, já mostrei para eles no livro deles também, já mostrei onde é a região norte, mas claro que tudo para elas ainda é muito abstrato, elas não compreendem, né? É preciso todo o tempo a gente estar trabalhando essa questão. Tanto é quando a gente pergunta para a criança qual é o nome do nosso país, ele diz Oriximiná, Belém, Pará, Brasil. Então eles vão falando o que eles ouvem, tá bom? Mas é uma questão de ser trabalhado todos os dias, tá bom? O que existiria nele? Deixa eu ver bem aqui, começar de novo. Risque no mapa do Brasil o que não existiria nele se todos aprendêssemos a sermos justos e amar de verdade. Aí você vai lembrar da atividade anterior e vai olhar para esse mapa que também tem outras palavras. Você vai dizer assim, quais são as palavras daqui que nós vamos tirar
para que o nosso Brasil ele seja um país alegre, mais feliz, mais amoroso, mais cheio de paz. Por exemplo, a palavra injustiça. Quando é que uma pessoa ela é injusta? Quando é que o juiz ele foi injusto no jogo do futebol? Quando é que, digamos assim, a pessoa foi injusta? Trabalhe a questão palavra por palavra e deixe que essa criança perceba e depois vocês vão excluindo as palavras, tá bom? Que não deixe o nosso Brasil feliz. Você vai riscar do mapa do Brasil o que não existiria nele se todas as pessoas, né? Não existiria injustiça. Será que existiria fome se todas as pessoas fossem boas e amáveis umas com as outras? Se nós realmente amássemos o nosso próximo, será que existiria fome se nós compartilhássemos o que nós temos com os outros? Então, cada palavrinha você vai trabalhando com a sua criança, tá bom? A nossa próxima atividade, nós vamos observar as imagens com atenção e descubra a quantidade de cada figura nos quadros, né? Nós já sabemos essas atividades aí, porque as crianças já realizaram várias atividades desse tipo. Então, eu sugiro novamente, digamos que para o picolé, que a criança escolha, digamos, o meu picolé preferido é chocolate. Aí, então, eu pintaria todos os picolés de marrom para representar o chocolate. E depois eu vou contar quantos picolés eu tenho e colocar registrado no quadrinho. Assim nós vamos fazer com as demais figuras também. Olha aí, vem a língua portuguesa, LP, olha só, EF01, LP11. Esse é o código da habilidade que a criança precisa desenvolver, conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato de imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula, né? Nós temos aí o nome de algumas crianças em letra cursiva, mas que elas precisam ser colocadas em ordem alfabética. Converse sobre a criança sobre a ordem alfabética, que é a ordem do alfabeto. De onde é que começa? Qual é a primeira letra do alfabeto? Eles vão saber falar, porque é mais fácil a criança falar do que ela saber escrever o alfabeto todo. Ela vai falar A, é a primeira letra do alfabeto, tá? A é a primeira letra do alfabeto. Vamos procurar se é que tem algum nome de criança que inicie com A. Se tiver um nome iniciado com A, você vai pedir que essa criança marque o nomezinho para não se atrapalhar e escreva o nome que começa com A lá no número 1, porque é a primeira letra que você encontrou. E assim você vai procurando as demais letras do alfabeto, quais são as que tem na ordem que elas aparecem, tá bom? Essa atividade é uma atividade de pesquisa. Você vai pesquisar e colar no espaço abaixo imagem de seu esporte preferido. Qual é o seu esporte preferido? É jogar futebol? É pular corda? É brincar de elástico? É pular amarelinha? Para a criança, o esporte pode ser entendido de uma forma diferente como ela é para os adultos, tá bom? Então, se a criança disser que jogar peteca, digamos de gude, é uma atividade esportiva que ela ama, deixe ela colocar essa figura, tá bom? Se você não tiver como colar e nem como pesquisar, deixa essa criança desenhar qual é o esporte que ela gosta muito de fazer, tá bom? Seja de correr, brincar de bola, o esporte que ela entende, e aí você mostra para ela o que significa, ok? Olha aí, na nossa próxima atividade, nós temos essa brincadeira que é de passar, né? Passar o objeto. Nós já brincamos sobre isso dentro da sala de aula, né? E o que eu peço agora para você fazer? Primeiro, um colorido bem bonito, né? Essa brincadeirinha aí, as crianças estão brincando. Mãe, meu Deus, esse é um momento de muita gritaria, de muita diversão, gritaria até da professora, que fica agoniada, meu pai eterno. Quando eles começam a passar de uma forma errada o objeto, ou então que receberam o objeto e ficaram parados, não correram para frente para trocar de lugar e repassar de novo, é muita adrenalina. Embora então tenhamos tido poucas aulas, mas essa brincadeira eu sei que você gosta, todos vocês gostam, eu sei disso. Faça um lindo colorido e no quadro abaixo desenhe você e sua equipe realizando essa brincadeira. Aí a criança vai lembrar, né? Nós tivemos algumas aulas de educação física, mas a criança vai lembrar. Pode não lembrar o nome da criança, mas deixa ela desenhar a equipe que ela brincava, porque essa brincadeira é realizada em equipe e ela com certeza vai saber fazer, ok? Uau! Essa atividade, ela é a atividade que dessa vez eu lembrei de deixar em folha no verso, não colocar nada.
para que vocês possam recortar e colar corretamente, tá bom? Mais uma vez, desculpa pelo caderno de número 5, que eu esqueci de deixar atrás em branco. E aí o que você vai fazer? Você vai ler com a sua criança a palavrinha, separa, pede para ela recortar no pontilhado, deixa lá a palavrinha. E agora vamos procurar, por exemplo, a palavra pipa. Pipa. Olha, eu vou dizer para você, vou dar uma dica, quais são as letras que tem no nome da pipa. Pipa. P, I, P, A. Vai colocando seu dedinho. Quando você encontrar, você deixa o dedinho lá. P, I, P, A. Muito bem, você encontrou isso. Esse é o nome da pipa. E aí a mamãezinha, o papai passa uma colinha lá em cima, bem no lugar da legenda da pipa, e deixa a criança colar o nome da pipa, ok? E assim você vai editando as letras para a criança possa identificar. Leia com sua família as palavras pausadamente. E pergunte à criança o nome das letras e encontre o número da figura. Por um exemplo, você vai ler sacola, sacola, sacola. Vamos lá? Ler sacola, sacola. Qual é o número da sacola? A criança procura, encontrou isso, número 3. E aí a criança coloca o número 3 ao lado do nome da sacola. E assim ela vai fazer com as demais palavras. Lá vem Romero Brito outra vez. Vocês podem ver que a primeira imagem ela está sem pintura. E em seguida, que ela está sem pintura, você vai observar a imagem abaixo, tá bom? E vai reproduzir a pintura que tem na imagem abaixo e observar as perguntinhas que tem logo ao lado e marcar. Por exemplo, o número de asas que você observa na figura. Muito bem, na figura tem 2 asas e você vai lá e coloca o número 2 dentro do quadradinho. E assim por diante você vai preencher os 3 quadradinhos, ok? Eu aguardo vocês no próximo vídeo.